Então, continuando falando sobre o sacramento da confissão, né, o sacramento da penitência ou da reconciliação. Então, a gente busca esse sacramento por quê? Porque cometemos pecados, né? E pecados é o quê? É todos os atos que nos afastam de Deus, que nos afastam das pessoas, que nos afastam da comunidade. Vocês se recordam que lá na história da igreja nós fizemos uma comparação, né? Entre os membros do corpo que ficam doentes e a gente busca a cura, né? Busca os remédios para sanar a dor de cabeça, engessa a perna que se quebrar, para grudar os ossos, enfim. E nós somos os membros da igreja cuja cabeça é Cristo. Então, nós, enquanto membros da igreja, o pecado é esse machucado, é essa dor, é esse ferimento, cujo remédio é a confissão, né? Quando a gente busca a confissão e através, né, do Padre, Deus perdoa os nossos pecados, é como quando a gente toma, né, uma medicação e nos cura de algum mal físico, né, que nos acometeu. E na nossa igreja a gente sempre fala, né, os padres, a gente sempre ouve eles falarem o quê? Deus ama o pecador, ele não ama o pecado. Então, por mais pecador que nós sejamos, Deus nos ama, Deus nos acolhe, né? E ele tá ali de braços abertos para nos receber, né? Quando a gente, como eu falei anteriormente, né? Quando a gente se arrepende, busca confissão e procura ter uma nova vivência, né? Procura não cometer mais aqueles mesmos erros, aqueles atos errados. E Deus, como Pai bondoso, ele não fica nos jogando na cara os nossos pecados, os nossos erros, né? Como eu falei, ele nos acolhe. Nós temos a parábola do filho pródigo, né? Onde o filho mais novo pega parte da herança e some no mundo, né? Gasta o dinheiro com todas as coisas erradas, com tudo o que dá prazer, poder, né? E no fim, o que acontece? Ele acaba tendo que comer a lavagem dos porcos, porque o dinheiro se acabou, né? E vai fazer o quê? E aí ele se recorda do pai e resolve voltar para casa. Então, esse filho pródigo somos nós e o pai, Deus, né? Quando o filho chega diante do pai, ele já chega com o discurso pronto, né? Pai, eu pequei, né? Me arrependi. E o que o pai faz? O pai não fica jogando na caré, né? Você pegou a herança, foi lá e... Não, o pai acolhe, o pai se alegra com o filho que retornou para casa. E nós temos muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas, né? Que aí o filho pródigo é uma parábola, né? Que Jesus contou, mas nós temos histórias reais, né? De pessoas que conviveram com Jesus e cometeram atos errados, cometeram pecados e foram acolhidas por Jesus, sem que Jesus ficasse jogando na cara dessas pessoas os erros que elas cometeram. Porque os nossos pecados, o que acontece? Nós sofremos as consequências dele, né? Não é castigo de Deus. Quando a gente comete algo de errado, as consequências vêm. Isso é bíblico e científico, né? Toda ação provoca uma reação. Então, tudo aquilo que eu faço vai vir uma consequência. Mas Deus, ele sempre nos acolhe. Aí o Arquimedes vai ler aqui para nós um trecho onde Jesus perdoa Pedro, né? Que não sei se vocês se recordam, acredito que sim. Quando Jesus foi preso, né? Que ele passou pela sua paixão, que ele foi crucificado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Pedro foi questionado se ele conhecia Jesus, se ele participava do grupo daquele homem. Ele disse que não, não, não e não. Por 3 vezes. Jesus morreu, ressuscitou, né? Apareceu algumas vezes para os discípulos e Pedro continuou com aquela amargura ali no peito, né? Eu neguei o Senhor, né? Eu cometi um ato errado. Pedro ficou ali se remoendo. E aí chegou o momento de Jesus perdoar a Pedro, né? De mostrar para Pedro que ele o amava, que o amor dele por Pedro era maior do que o erro que Pedro cometeu. E o Arquimedes vai ler aqui para nós, então, essa passagem que está em João, capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João,
Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se o amava. Ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Isso. Então, o Padre Léo, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês chegaram a conhecer, ele faleceu em 2007, né? Ele está em processo de canonização, né? Para que ele se torne mais um santo da nossa igreja. O Padre Léo, ele tem uma explicação belíssima desse trecho do Evangelho, né? Dessa cura de Pedro. Porque o número de vezes que ele o negou foi o número de vezes que Jesus perguntou, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Por 3 vezes. Tanto que na terceira, Pedro deu uma entristecida, né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Né? Então, assim, no fundo, Pedro ama Jesus, né? Ele cometeu um pecado ali de negá-lo no momento onde ele se viu perdido diante de toda aquela situação, né? Mas Jesus, como diz o Padre Léo, não ficou jogando na cara do Pedrão, né? Como diria o Padre Léo. Pedrão, você me negou, né? Quando eu mais precisei, você me abandonou. Jesus não fez isso e não faz isso, né? Jesus, o que ele fez? Ele acolheu a Pedro, ele viu além do pecado de Pedro. Em Lucas, somente o Evangelho de São Lucas fala do olhar entre Jesus e Pedro após essas negações de Pedro, né? Ali Jesus já estava perdoando a Pedro, né? Mas Pedro carregou o peso, a amargura dos seus atos errados, né? E aí Jesus, nessa passagem belíssima, que aliás é continuação daquele trecho que nós lemos na história da igreja, né? Onde Pedro consegue puxar as redes com 153 peixes, porque ele está perto de Jesus, né? Aí é o Papa perto de Cristo, perto de Deus. O Papa tem a força, né, de carregar a igreja, né, de sustentar a igreja católica. Então é a continuação, né? Pedro agora ele está fortalecido, porque ele expressou seu amor por Jesus e Jesus pediu para que ele apacentasse as suas ovelhas. E nós temos também outro exemplo, que é São Paulo, né? Paulo, antes chamado Saulo, né? Que o padre Jefferson bem explicou essas trocas de nome, né? Quando eles trocam de nome, porque eles assumem realmente, né, a evangelização, assumem seguir aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus nos pede, né? Então, Saulo, ele parte para Damasco para matar os cristãos. E antes dessa partida ele já vinha matando os cristãos, perseguindo os cristãos. Indo para Damasco, Paulo cai do cavalo, né? Cai literalmente do cavalo e cai figuramente também do cavalo, porque Jesus aparece para ele, né? E mais uma vez Jesus não fica apontando o dedo para Paulo, né? Paulo, você anda matando e vai matar mais, né? Então vamos ver aqui, vamos ouvir o que Jesus fala para Paulo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem te estás perseguindo. Agora levanta-te e entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Isso. Então ali Jesus, ele está acolhendo a Paulo, né? Depois, na verdade até ali Saulo, né? Depois ele passa a se chamar Paulo, que é o menor entre os apóstolos, né? Então ali Jesus, o que ele faz? Né? Ele se apresenta, eu sou aquele a quem você persegue.
Mas entra na cidade e lá será dito o que você deve fazer. E Paulo vai para a cidade, né, cego, e lá acontece todo o processo de conversão de Paulo, e de perseguidor ele passa a ser evangelizador. Então é isso que a confissão deve fazer conosco, né? Que a gente busque a confissão para que a gente tenha essa conversão de coração, né? Que a gente passe a vivenciar aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Jesus nos deixou escrito, né, nos seus evangelhos, em toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. E assim é o que acontece com os santos da nossa Igreja Católica, né? Nossa igreja é rica em santos. Quem são esses santos? São pessoas humanas como nós. Pessoas que muitas vezes teve um histórico de coisas erradas que, meu Deus, né? Se a gente for analisar, fala, esse está perdido. Mas não, num dado momento da vida, eles, digamos, acordam, né, para a realidade e falam, opa, né? O caminho que eu devo seguir é Jesus, ele que vai me levar à verdadeira felicidade. E aí nós temos São Francisco, Santo Inácio, Santo Agostinho, a última agora, né, a Santa Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá. Muitos já vêm desde a infância com uma vida voltada para a igreja, com uma vida voltada para a evangelização, com uma vida voltada ao evangelho. Outros não. Outros vêm de uma vivência conturbada ali, de uma situação difícil. Porém, como eu falei, num dado momento, vem essa conversão e eles passam, né, a seguir aquilo que a palavra nos ensina. E assim nós também devemos fazer, né? Vamos continuar com os nossos pequenos erros? Vamos. Somos seres humanos sujeitos ao pecado. Isso é inerente a nós, né? Como eu falei, a gente sente momentos de raiva, momentos de explosão. Às vezes a gente acaba cometendo algum ato que no momento a gente nem imagina que seja algo de errado. Às vezes a gente faz até com boa intenção, depois a gente fala, opa, não foi tão bom assim, né? Então, assim, que a gente busque a confissão sempre que a nossa consciência nos acusar. E de preferência que, né, ao menos uma vez por ano, a gente busque a confissão. É o que a nossa igreja nos ensina nos 5 sacramentos da igreja também, né? Confissão uma vez por ano. E os pecados, como que a gente vai saber? Como que eu sei se eu cometi ou não cometi algo de errado? A gente pensa sempre nos 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, cada qual com a sua reflexão, a gente vai vendo o que nós somos cometendo de errado dentro de cada sacramento. E aí a gente vai fazendo uma análise na nossa vida e vai chegando à conclusão daquilo que nós precisamos confessar, daquilo que nós precisamos dizer ao padre no momento da confissão, tá? Nós vamos gravar mais um pequeno vídeo e aí a gente encerra essa parte da confissão.